Com o fechamento da janela de transferências aqui no futebol brasileiro, ainda sobraram alguns jogadores livres no mercado, jogadores de nome, jogadores aí até mesmo que jogaram Champions League, muito sucesso na Europa, mas que estão no ostracismo, né, cara? Caíram totalmente no esquecimento. Vamos trazer aqui a seleção de 11 jogadores que estão sem time atualmente em 2025. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, esses caras estão desempregados. Tem alguns casos aqui bastante tristes, devido a lesões, jogadores aí que podem encerrar precocemente suas carreiras, mas que ainda estão em atividade e esperando, quem sabe, uma oportunidade do seu time. Mas antes da gente começar aí a trazer esses nomes, deixa aquele likezão para fortalecer, se inscreve aí no canal para a gente chegar a 30 mil inscritos, ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Showball. Bom, e começando a nossa seleção, nada melhor do que começar pelo goleiro, cara. Esse goleiro aqui teve pouquíssimo sucesso aqui no futebol brasileiro, revelado pelo Atlético Mineiro, teve passagem pelo São Paulo, ficou bom tempo no banco de reservas do São Paulo, mas fez alguns bons jogos, o que credenciou ele a se transferir para o futebol europeu. O nosso primeiro nome aqui da lista de jogadores sem emprego é o goleiro Renan Ribeiro. Lembra dele, cara? O goleiro está atualmente com 35 anos, como eu disse, revelado pelo Atlético Mineiro. Passou por muitos anos no São Paulo, de 2013 a 2017. Logo depois disso foi jogar em Portugal, por muitas temporadas atuando no Estoril Praia e também no Sport em Lisboa. Na temporada 2021-2022, o contrato dele se encerrou com o Sport e ele acabou se transferindo aí para o Al Ahly Jeddah, lá da Arábia Saudita. Não há informações se ele entrou em campo por esse clube saudita, fato é de que ele ficou praticamente uma temporada inteira sem atuar, até o ano passado, 2024, ser contratado pelo Hartford Athletic Clube da segunda divisão dos Estados Unidos. Esse jogador atuou em 27 partidas e após a temporada de 2024, o jogador não teve seu contrato renovado e está atualmente sem clube desde o fim do ano passado. É um goleiro aí que pouca gente se lembra, teve um certo destaque no Sport em Lisboa, que foi o ápice da carreira do atleta, onde ele foi titular principalmente na temporada 2018 e 2019, mas agora está livre no mercado aí, sem ninguém cogitar contratá-lo. Deixa nos comentários se você lembrava do nome do goleiro Renan Ribeiro. Bom, o próximo nome aqui da lista é um lateral que teve passagens aqui por grandes clubes no Brasil. Jogou no Vasco, jogou no Internacional e o seu último clube foi o Avaí na temporada passada. É o lateral direito Gabriel Dias, jogador que está atualmente aí com 30 anos, está sem clube desde o fim do seu contrato com o Avaí na temporada passada. O jogador que conviveu com muitas lesões graves aí na sua carreira, principalmente nos tempos de Vasco, onde ele teve uma gravíssima lesão no seu joelho, o que tirou ele dos gramados aí por um longo período, se eu não me engano, mais de uma temporada, o Gabriel Dias ficou parado. Logo após deixar o Vasco em 2023, onde fez somente uma partida, em 2024 ele foi para o Avaí, onde fez apenas 5 jogos, e está atualmente sem clube, um jogador que, como eu disse, conta passagem por vários clubes, jogador revelado pelo Palmeiras, passou pelo Boa Esporte, Mojimirim, Bragantino, Paraná, Internacional, Fortaleza, Ceará, Cruzeiro, Vasco e Avaí, tudo isso com 30 anos e atualmente ele está sem clube. Bom, esse próximo aqui da lista é um caso clássico que a lesão obviamente atrapalhou, acabou praticamente com a carreira do jogador, que é o zagueiro Rodrigo Caio, um jogador muito promissor lá no São Paulo, rapidamente se destacou no clube paulista, fez bons jogos. Inicialmente ele atuava como volante, foi trazido para a zaga, se eu não me engano, pelo Rogério Ceni ou algum outro treinador que passou pelo São Paulo ali, que viu potencial para ele ser zagueiro no clube paulista. Se destacou como zagueiro e logo foi vendido ao Flamengo. Claramente no Flamengo ele viveu o auge da sua carreira, principalmente ali na temporada de 2019, onde o jogador fez absurdos 60 jogos e marcou 5 gols com a camisa do Flamengo, se sagrou campeão brasileiro, campeão da Libertadores e conquistou muitos títulos com a camisa do clube carioca. Porém, no meio disso tudo vieram as graves lesões do atleta. A partir da temporada de 2022, a carreira do jogador veio a declínio total. Ele jogou muito pouco em 2022, fez apenas 12 jogos naquela temporada. Em 2023, foram 13 jogos com a camisa do Flamengo, mas as lesões atrapalharam o segmento do jogador do clube carioca, que poderia ter status de ídolo, poderia ser até mesmo ficar por muitos anos no Flamengo e se aposentar por lá. Porém, as lesões praticamente acabaram com a carreira do atleta. No ano passado, ele foi aí jogar no Grêmio, mas não teve segmento na sua carreira, fez apenas 5 jogos com a camisa do Grêmio e após o término do Brasileiro do ano passado, ele não teve seu contrato renovado e está atualmente desempregado, está sem clube aos 31 anos.
é um jogador aí que ainda poderia estar rendendo, mas as lesões atrapalharam a carreira do Rodrigo Caio. Deixa nos comentários se você acha que ainda existe uma esperança do Rodrigo Caio voltar a jogar alguma coisa. Se falou no início dessa temporada que o Coritiba tinha interesse no jogador, porém as negociações não foram adiante e o jogador segue livre no mercado. Bom, o próximo zagueiro aqui também se chama Rodrigo, mas ele é conhecido pelo apelido dele que é Rodrigão, meu amigo. Esse aqui é pouco conhecido aqui no futebol brasileiro, mas foi bastante especulado em alguns clubes grandes aqui no Brasil recentemente. Após rescindir o seu contrato com o Zenit da Rússia, o jogador de 29 anos está livre no mercado. O jogador que tem passagens pelo Atlético Mineiro, revelado pelo Galo, passou por clubes menores lá no futebol mineiro, até se transferir para o Gil Vicente de Portugal. Jogou por 2 temporadas lá até ir para o futebol russo, jogar no Sochi. Após a saída desse clube, ele foi para o Zenit, onde ficou por 3 temporadas. Porém, nessa atual temporada europeia, o jogador teve seu contrato rescindido e está livre no mercado. É um jogador aí bastante desconhecido, pode ser útil aí para algum clube. Eu acho que ele deve estar lesionado. Muito por isso o Zenit deve ter rescindido esse contrato do atleta. Não há informações sobre lesões desse atleta. Deixe nos comentários o que você acha do nome do Rodrigão, se você conhecia esse zagueiro que é brasileiro. Bom, e seguindo aqui com o nosso vídeo, mais um caso clássico de lesão. Esse aqui já teve lesão de fratura, lesão ligamentar no seu joelho e com certeza é um atleta aí que poderia estar atuando em alto nível, mas que hoje está no esquecimento, está sem clube. É o lateral esquerdo Dodô, cara, com passagem por vários clubes grandes aqui no futebol brasileiro, revelado pelo Corinthians, jogou no Bahia, foi jogar no futebol italiano, passou pela Roma, Inter de Milão, Sampdoria e depois voltou ao Brasil com muito sucesso para defender o Santos em 2018, onde fez incríveis 50 jogos, marcou um gol e deu 4 assistências, o que levou o jogador até mesmo a ser convocado para a seleção brasileira. No ano seguinte, ele foi para o Cruzeiro. Em 2019, foram 28 jogos, um gol e 2 assistências aí com a camisa da Raposa. Após o rebaixamento do Cruzeiro, o jogador ficou praticamente uma temporada sem atuar. Não existem registros sobre o Dodô no ano de 2020, eu acredito que ele estava sem clube, até que o ano de 2021 ele foi contratado pelo Atlético Mineiro. Retomou aí uma boa fase, jogou 34 jogos com a camisa do Galo. Na temporada seguinte, permaneceu no Atlético, onde fez 16 jogos. Até o ano de 2023, ele ainda estava no Galo. Porém, no mesmo ano de 2023, ele se transferiu para o Santos e fez 18 jogos com a camisa do Clube Paulista e deu uma assistência. Só que teve graves lesões e, mais uma vez, ele ficou uma temporada inteira sem atuar. Porém, ele estava com um contrato com o Santos no ano de 2024, na Série B. Ele sequer entrou em campo com a camisa do Santos devido às graves lesões. E atualmente, com 33 anos, ninguém tem um desejo de contratar o Dodô e o jogador está livre no mercado. Deixe nos comentários o que você acha do nome do Dodô, um jogador aí que muita gente já esqueceu, né? Mas devido às lesões, ele não consegue voltar a atuar. Bom, esse aqui é um jogador classudo, cara, que até agora ainda não decidiu se vai se aposentar ou se vai continuar atuando. Após o rebaixamento do Atlético Paranaense, o volante Fernandinho, de 39 anos, está livre no mercado desde o final do ano passado. O jogador não achou um novo clube. Foi bastante especulado uma possibilidade dele continuar atuando na Série A, alguns clubes demonstraram interesse, porém o jogador ainda não definiu o seu futuro, se vai continuar atuando, se vai se aposentar. Atualmente não temos nenhuma informação quanto à aposentadoria do jogador, ele não confirmou isso oficialmente, por isso que ele está aqui na nossa lista, né? Ele está sem clube, o último time dele, como a gente falou, foi o Atlético Paranaense. Foram 46 jogos na temporada passada, 8 gols e 7 assistências. Fez uma longa carreira no Shakhtar Donetsk, principalmente no Manchester City, até voltar ao Brasil em 2022, onde veio para ser um projeto muito ambicioso do Atlético Paranaense de conquistar a Libertadores. Ele não conseguiu, bateu na trave, o Atlético Paranaense foi vice-campeão da Libertadores, porém o Fernandinho acabou tendo a grande mancha na sua carreira, que foi o rebaixamento no ano passado do Furacão, e ele sendo bastante questionado, né? Um jogador desse quilate, um jogador com um currículo invejável, sendo muito questionável lá no Atlético Paranaense, e agora, aos 39 anos, ele está sem clube. Deixa aí nos comentários se você acha que o Fernandinho ainda tem muita lenha para queimar, se você gostaria de ver esse jogador no seu time. Eu acho que algum clube da Série A e ele poderia ter algum espaço, viu, cara? É um jogador experiente, um jogador que pode colaborar, quem sabe aí no Mirassol da vida, né, cara? Com certeza seria interessantíssimo a gente ver o Fernandinho voltando a atuar aí, quem sabe na Série A do Campeonato Brasileiro. Continuando aqui na meiuca, esse jogador esteve recentemente no Internacional, porém o seu último clube foi o Atlético Goianiense no ano passado. É o meio-campista Gustavo Campanharo. Aos 33 anos, o jogador que tem passagem por vários clubes lá no futebol europeu, aqui no Brasil atuou no Juventude, Bragantino, Chapecoense, ficou bem conhecido na Chape, até voltar ao Brasil no ano de 2023 para defender o Internacional. Porém, após o seu término de contrato com o Atlético Goianiense em 2024, o jogador está livre no mercado.
Até agora não temos nenhuma informação de algum clube que esteja negociando com o Gustavo Campanharo. Um jogador aí que até certo ponto foi interessante em boa parte da sua carreira, só que eu acho que agora ele está numa fase de declínio total. Eu acho bem pouco provável que algum outro grande clube irá dar oportunidade ao Gustavo Campanharo. Bom, e esse aqui é um caso clássico, né, meu amigo? Esse aqui já está sem time já há algum tempo. O último time dele foi o Vitória no ano passado, num projeto aí do Vitória, no retorno à Série A. Deu uma oportunidade para ele, para chegar e ser um jogador também com outro nome que está aqui nessa lista aqui, que a gente vai falar já já. Esse aqui é o meio-campista Luan, cara, aquele mesmo, com passagem pro Grêmio, rei da América lá no ano de 2017, mas que aos 32 anos jogou sua carreira no lixo, né, cara? Infelizmente, o jogador aí não deverá voltar tão cedo a atuar profissionalmente. Acho pouco provável que algum clube terá coragem de contratar o Luan, para falar a verdade. Eu acho que nenhum clube tem coragem de contratar esse jogador. E ele está aí no ostracismo, né, cara? Caiu totalmente no ostracismo. O ano passado, seu último clube foi o Vitória. 6 jogos apenas com a camisa do Leão, nenhum gol e apenas uma assistência com a camisa do Vitória no retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador, como eu disse, passou pelo Grêmio com muito sucesso. Corinthians viveu altos e baixos, principalmente aí no final da sua trajetória com a camisa do Corinthians. Ainda teve uma rápida passagem pelo Santos no ano de 2022. Pouca gente se lembra do Luan no Santos, né? Foram apenas 8 jogos lá no Santos, um gol e uma assistência. Após isso, ele ainda retornou para o Grêmio para tentar ver se o Renato Gaúcho resgatava o futebol dele, porém sem sucesso. Foram apenas 5 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. No ano seguinte, o Vitória contratou o Luan para ser o cara, né, para tentar ser um jogador aí a recuperar o seu futebol, para ajudar o Vitória na Série A, porém foi uma lástima total e o jogador está atualmente sem clube, né? Deixe nos comentários se você acredita que o Luan ainda tem chance de voltar a atuar profissionalmente aqui no Brasil. Isso aqui é mais um caso clássico que a lesão atrapalhou muito o segmento da sua carreira, cara. O atacante Everton, muito conhecido aí pela torcida do Flamengo, passou também pelo São Paulo, Atlético Paranaense, Botafogo, futebol do México, e aqui no Brasil ele ficou bastante conhecido realmente com a passagem pelo Flamengo. Porém, aos 36 anos, o jogador aí está sem clube desde 2023, após ter uma gravíssima lesão na Ponte Preta, onde ele fraturou o seu tornozelo. O jogador praticamente acabou com a sua carreira devido a essa lesão, né? Até agora, eu pesquisei tudo que eu pude aqui, não vi relato nenhum, nenhuma confirmação, nenhuma notícia de que o jogador anunciou oficialmente a sua aposentadoria. A gente está colocando aqui ele na nossa lista, né? Um jogador de 36 anos aí, muito conhecido no futebol brasileiro, mas que terminou de forma trágica devido a uma grave lesão. Ainda está sem clube, não sabemos se ele tem um desejo de voltar a atuar profissionalmente. Como eu disse, o último time dele foi a Ponte Preta, lá em 2023, onde fez 5 jogos e não marcou nenhum gol. Bom, e completando aqui o nosso ataque, vamos jogar com 2 centroavantes, né? 2 jogadores aí de alto nível, jogadores aí que jogaram Champions League, jogadores que tiveram sucesso na Europa. E o primeiro deles aqui é o Luiz Adriano, meu amigo. Jogador que está atualmente com 38 anos, está sem clube desde o fim da passagem dele com a camisa do Vitória no ano passado, onde fez 13 jogos, marcou um gol apenas e deu uma assistência. Um jogador que ficou muito conhecido pela passagem que ele teve no Shakhtar Donetsk, jogou também muitos anos lá no Spartak Moscou, também teve uma rápida passagem pelo Milan, pouca gente se lembra disso, mas o Luiz Adriano jogou no Milan. Claro, ficou bem marcado também pela trajetória dele no Internacional, onde foi campeão mundial lá em 2006, até voltar ao Brasil no ano de 2019, com uma grande contratação do Palmeiras naquele ano, né? O Palmeiras investiu muito nesse jogador, deu a camisa 10 para ele na época, porém ele saiu pela porta dos fundos praticamente do clube paulista, né? Voltou para o futebol europeu para jogar no Antalyaspor da Turquia, até voltar ao clube do seu coração, Internacional, no ano de 2023, onde fez 46 jogos, 7 gols e 4 assistências. Acho que essa foi a última temporada em alto nível do Luiz Adriano. E no ano passado o Vitória contratou ele, decidiu dar uma oportunidade para ele ser o homem-gol, para ser o cara do time do Vitória, juntamente com o Luan. Porém, os 2 jogadores deram muito errado do Vitória. E quem salvou o Vitória no ano passado foi o atacante Alejandro, né, que já foi até vendido lá para o futebol europeu. E o Luiz Adriano foi muito abaixo, com certeza, muito pouco provável que ele voltará a jogar em alto nível aqui no futebol brasileiro. Eu acho que, talvez, em clube de Série B, Série C, ele tem algum espaço, mas em Série A, eu acho bem difícil que algum time irá contratá-lo. Assim também como outro jogador aqui, esse aqui é espanhol, meu amigo, um jogador brasileiro naturalizado espanhol, que é o atacante Diego Costa, cara. Eu acho que ele teve seu ultimato aí com a camisa do Grêmio no ano passado, aos 36 anos, ele está sem clube, pouquíssimo cogitado em voltar aqui ao futebol brasileiro, em atuar aqui novamente no Brasil. Nem sei se esse jogador reside no Brasil ou se ele voltou para a Espanha, mas atualmente o jogador está sem clube. O seu último clube foi o Grêmio no ano passado, onde ele fez 26 jogos,
8 gols marcados e 5 assistências. Comparado com os outros jogadores que estão sem clube que a gente trouxe aqui no nosso vídeo, o Diego Costa acho que foi o único que atuou em alto nível na temporada passada, né? Ainda marcou 8 gols. Mas nesse ano pouquíssimos clubes cogitaram a possibilidade de contratar esse jogador bastante conhecido pelas passagens pelo Atlético de Madrid e também pelo Chelsea, mas se encaminha aí para o fim da sua carreira, né? Poderia ter muita lenha para queimar, 36 anos, aqui no Brasil ainda é uma idade aceitável para continuar atuando em Série A do Campeonato Brasileiro, mas atualmente eu acho que nenhum clube deverá dar oportunidades ao Diego Costa, a menos que esteja no desespero, querendo contratar, precisando muito de um centroavante livre no mercado, né? Mas tá aí, essa é a nossa seleção, 11 jogadores sem time, e para treinar esse time, quem você prefere, né? Tem muitos treinadores sem clube, né? Felipão, Mano Menezes, Luxemburgo. Deixa aí nos comentários aí qual treinador você gostaria que treinasse essa seleção aqui de jogadores que estão sem clube, jogadores desempregados. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e comenta se você gostaria de ver algum desses jogadores aí no seu clube, se terem espaço, algum desses atletas aí no seu time. Tamo junto, forte abraço. É nóis.